Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, trago agora neste momento a nossa leitura e reflexão da obra Memórias de um Suicida, pelo Espírito Camilo Cândido Botelho, obra trazida aqui pela nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Vamos dar nosso prosseguimento então. Por isso devolveu-me a vida quando o coveiro teve a honra de encobrir minha figura repulsiva da frente da luz do sol. Minha mãe, porém, essa sim, não se enganou. Eu sou imortal. Jamais, jamais morrerei. Hei de existir por toda a consumação dos erros, em presença daquele que é o meu Criador. Sim, porque, para sobreviver às desgraças que cruciaram o meu sentir, desde a noite aziaga da primavera daquele ano de 1889, só um ser que seja imortal. Alongou os olhos com gestos como chamando recordações passadas para o minuto presente e murmurou, arquejante, apavorado, frente à página mais negra que lhe desvirtuava a consciência. Sim, meu Deus, perdoa-me, perdoa-me. Eu me arrependo e submeto-me, visto que reconheço que errei. Perdi-me diante de ti, meu Deus, à frente da desesperadora paixão que nutri por Eulina. Mas, se me permites, reabilitar-me-ei por amor de ti. Eulina, tu não valias sequer o pão que eu fornecia para saciares tua fome. Contudo, eu te amava, acima de todas as conveniências, a despeito até da própria honra. Eras pérfida, malvada. Eu, porém, inferior devia ser. Mas ainda mais do que tu, porque casado, sendo minha esposa nobre e digna senhora, era pai de 3 inocentes criancinhas, às quais devia amor e proteção. Abandonei-os por ti, Eulina. Beleza, Eulina, desinteressei-me de seus encantos, porque me arrebatei irremediavelmente pelos teus. Estranha beleza dos torrões sul-americanos que tu eras. Oh, como eras linda, mas não me amavas. E depois de me arrastares de queda em queda, explorando-me a bolsa e o coração, abandonaste-me, ao desespero da miséria e da ingratidão, ao me preterires pelo capitalista brasileiro, teu compatriota, que te requestou. Fui à tua casa, vi-me desfeiteado, supliquei-te, rastejei a teus pés, como louco, desesperado, por perder-te, como insensato, que sempre fui. Implorei migalhas da tua compaixão, em vendo que já não seria possível teu amor. Provoquei-te a discussão, compreendendo que te fazias insensível às minhas desesperadas tentativas de reconciliação, e cego pelos insultos que repetias, eu te agredi, ferindo as faces que eu adorava. Espanquei-te sem piedade, maltratei-te a pontapés. Meu Deus, ó meu Deus, estrangulei-te, Eulina, matei-te, matei-te. Parou sufocado, em convulsões odiosas de pérfido réprobo, que, para continuar após, como se dirigindo aos companheiros. Quando, tomado de horror, contemplei a ação abominável que praticara, apenas um recurso me acudiu, rápido qual impulso obsessor, a fim de escapar a consequências que naquele momento se me afiguravam insuportáveis, o suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, rasguei os lençóis da desgraçada e pendurei-me a uma trave existente na cozinha. Forma essa pouco poética de um amante morrer. Zombei eu, enfadado com a longa descrição que, desde o vale, diariamente ouvia-o repetir. Aposto em como Vossa Excelência, senhor professor, que tão elegante desejou morrer, recordando Petrônio, fê-lo pelo amor platônico de alguma senhora inglesa, loira e apessoada? Portugueses ilustres, como Vossa Excelência, vem demonstrando ser, gostam de amar, damas inglesas. Dirigia-me agora a Belarmino de Queiroz e Souza, cujo nome trazendava a fidalguia.
Até essa data, ainda me irritavam as atitudes do pobre comparsa do grande drama que eu também vivia. E como sempre que houvesse oportunidade, ridicularizava-o, desfeito muito do meu feitio, e que muitos vexames e dissabores custou-me até corrigi-lo. Durante os serviços de reforma interior que ao meu caráter impus na pátria espiritual. Belarmino era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia e matemática, poliglota, cortejo respeitável para um só homem, que se arraste na terra. Não havia dúvida, mas que o não impedira de demorar-se mais o monóculo, o fraque e a bengala nas pocilgas do Vale Sinistro, durante o interessante estágio que ali fizera, por se haver suicidado. Isso mesmo, lançara-lhe eu, em face muitas vezes mal-humorado ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. O doutor, porém, porque era doutor, honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências. Polido, educado, sentimental, chegaria também a ver a bondade de coração, se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo, de a si mesmo endeusar por a todos se julgar superior. Ouvindo-me, não respondeu, com agastamento, como sempre. Antes, foi em tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu, dirigindo-se a todos. Eu julgava, sinceramente, que o túmulo absorveria a minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderá nos abismos da natureza, seria o nada. Discípulo de Augusto Comte, a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas cuja única explicação satisfatória que ao raciocínio pude oferecer, diante das anomalias que se deparava a cada dia, a cada passo pela vida em fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, aos quais considerava irmãos de desgraça, pois para mim a vida era a expressão máxima da desgraça, embora deles procurasse afastar-me tanto quanto possível, temendo amá-los demasiadamente e, portanto, sofrer. Nem outra coisa compreenderia eu o que seria senão desgraça um homem nascer, viver, amar, sofrer, lutar por todos os pretextos, para depois desfazer-se irremessivelmente no pó do túmulo. Não fui jamais dado a namoramentos de baixa ou elevada classe. Para me amar, constituir família, contribuindo para lançar à vida outros desgraçados a mais, se a filosofia convencer-me ainda mais que o amor era apenas uma secreção do cérebro. Fui um estudioso, sim, isso. E estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. Assim sendo, não sobravam a mim horas para cultivar amor junto a damas inglesas ou portuguesas. Estudava para esquecer de que um dia também me perderia no vácuo. Fui um infeliz. Agarrei-me ao lar tanto quanto possível, pesaroso de um dia ser forçado a abandoná-lo para me aniquilar entre os vermes que destruíram minha individualidade. Minha mãe, que partilhava de minhas convicções, porque também as recebera de meu genitor, bastava-me para companhias nas horas de lazer. O móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgostoso ou amoroso. Foi a perca da saúde. Fui sempre fisicamente débil, franzino, um triste, sonhador, infeliz e satisfeito, apavorado do existir. Incorrigível desconsolo entenebreceu os dias de minha vida. E assim prossegue a narração dos nossos irmãos, aqui trazidos, que conviveram com Camilo Cândido Botelho no Vale dos Suicidas. Cada um com suas constatações de que tinham tudo, de que não valorizaram nada que estava à sua volta
e que só viam dificuldades e transtornos nos seus entes queridos enquanto conviveram com eles, e o quanto se viam constrangidos frente à realidade daquilo que eles absorveram, percebendo e achando que iriam mudar completamente a sua realidade ao cometer o suicídio, porque acreditavam que a morte daria um fim em tudo. Ao perceberem que a morte não existe, que a vida continua e que tudo não passa de um jogo de ilusões, achando que, deixando esta vida, deixamos tudo. Não, a morte é apenas trocar de roupa. Deixamos este corpo físico e prosseguimos na espiritualidade exatamente como somos e quem somos. E isto nós não podemos enganar, fugir ou tentar disfarçar. Portanto, continuemos refletindo aqui na nossa leitura e reflexão de Memórias de um Suicida, a fim de mudarmos também a nossa vida e de todos à nossa volta, de uma maneira positiva. Busquemos sempre o amor. Convido você a permanecer aqui comigo, nesta leitura e reflexão. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima.